reunidos aqui. No que? Só pra louvar o Senhor, só pra louvar novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui. No que? Só pra louvar o Senhor, só pra louvar você. Reunidos aqui. Não tô ouvindo. Só pra louvar o Senhor, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, junto. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, ergue as mãos, só pra louvar o Senhor, só pra louvar o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à celebração da Santa Missa em seu lar. Nosso cordial bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas da TV Jornal da Cidade. Nosso agradecimento a toda a equipe da TV JC. Na alegria do Cristo ressuscitado, nos reunimos hoje para celebrar o dia de Pentecostes. A vontade de Deus manifestada no Espírito Santo, onde o seu amor está presente mais uma vez, e assim ele opera maravilhas na partilha de vida, do cuidado com o próximo, na caridade fraterna e na fração do pão. Ele nos envia seu Santo Espírito. Ao redor desta mesa, abertos ao sopro deste Espírito da verdade, iniciamos a nossa celebração de Pentecostes cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Ninguém pode se ver do passando, ninguém vê ele sobra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a Igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Vem Espírito de Deus, fazer a grande conversão. Vem Espírito de Deus, pela poderosa intercessão do nosso Senhor. Liberta e restaura os corações. Derrama efusão em todos nós, envolva-nos em tuas grandes asas, aquece-nos e queima com teu fogo. Vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem, derrama teus santos dons. vem Espírito de Deus, fazer a grande conversão. Vem Espírito de Deus, pela poderosa intercessão do nosso Senhor. Liberta e restaura os corações. Derrama efusão em todos nós, envolva-nos em tuas grandes asas, aquece-nos e queima com teu fogo. Vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem, derrama teus santos dons. Vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo vem, desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo vem, derrama teus santos dons. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, Glória a Deus, adoramos bem, dizemos glória a Deus, damos glória ao vosso nome. glória a Deus, vossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor, nosso
Oremos, ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Santo Espírito de Deus nos torna dóceis à sua palavra. Assim como os discípulos se abriram ao sopro do Senhor, estejamos abertos a esse fogo que vem do céu abrasar os nossos corações. Ouçamos com atenção as liturgias de hoje. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como se fosse de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, 7, 12 e 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12 em diante. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, estes lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, estes lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o dia de Pentecostes sempre acontece num domingo. Ele cai num domingo. O dia celebra um dia memorável, mas não é apenas o que aconteceu naquele dia, mas quando e por que ele aconteceu. Quem revela a mão de Deus é um presente poderoso para todos nós. Se vocês já ouviram falar de Pentecostes, vocês provavelmente aprenderam que foi o dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Este é o dia em que a igreja, os chamados para fora de Deus, nasceu. Os acontecimentos estão registrados em Atos dos Apóstolos. Naquele dia, o Espírito de Deus desceu sobre os primeiros 120 seguidores de Jesus e eles começaram a falar em voz alta, em línguas faladas ao redor do mundo, e acontecido criou tanta comoção que milhares de pessoas que estavam em Jerusalém na época vieram para ver o que estava acontecendo. Na frente da multidão reunida, Pedro ministrou a primeira mensagem do Evangelho, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, segundo relata Atos 2:41. O número dos seguidores do Evangelho estava crescendo desde aquele domingo de Pentecoste. O dia aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi durante esses 50 dias que os discípulos de Jesus se convenceram de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. No domingo de Pentecostes, eles tornaram sua crença pública e tudo mudou. Se você acredita ou não na ressurreição, saiba que a sua vida foi afetada pelos acontecimentos daquele domingo de Pentecostes. Este entendimento de Pentecostes, embora correto, não está completo. Muitas pessoas querem uma repetição através de uma experiência semelhante do que aconteceu naquele domingo de Pentecostes. Desde os primeiros discípulos de Jesus tiveram essa experiência e souberam aguardar o dom do Espírito. Até hoje, as pessoas de maneira semelhante acreditam que se esperarem, o Espírito virá de maneira igual. Entretanto, muitas pessoas imploram e esperam que Deus realize outro domingo de Pentecoste. Pensar dessa maneira presume que foi a espera e a oração que moveu o Espírito de Deus naquela época. Vinde, Espírito Santo. Vejamos o que nos relata a liturgia de hoje. Na primeira leitura, talvez seja interessante contrastar com aquela de Gênesis, da missa da vigília. Enquanto Gênesis relata a confusão e desentendimento, Atos mostra a unidade e entendimento. A leitura confirma a promessa do envio do Espírito Santo e o convergir das nações à unidade. O Espírito dá aos seguidores de Jesus a capacidade de proclamar o Evangelho nas línguas e culturas de cada povo que ali se encontrava.
Na segunda leitura, a diversidade de dons é fruto do mesmo Espírito Santo, unidade do Espírito e a diversidade dos carismas. Os diversos dons e as várias manifestações do Espírito têm o Senhor como única fonte e são concedidos para serem postos a serviço da comunidade. No Evangelho de hoje, a presença do ressuscitado provoca a alegria dos discípulos trancados e escondidos por medo. Eles são enviados como mensageiros da paz e da reconciliação. O sopro do ressuscitado lembra o de Gênesis, que cria o ser humano, lógico. E com a presença do Espírito Divino, nova humanidade surge de todos aqueles que se propõem a seguir os passos de Jesus. Em Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, narra os Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. A partir deste evento, a igreja surge com força, pois ela só existe como obra do Espírito Santo que nela habita e a dinamiza. O Espírito, por sua vez, derrama seus dons nos corações das pessoas para conduzi-las à salvação. Ele nos anima e encoraja, por isso é chamado de Paráclito, que quer dizer força, alento, conforto. E a igreja é o instrumento privilegiado do Espírito Santo no mundo. No Novo Testamento, aparece 376 vezes a menção ao Espírito Santo. O próprio Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. Palavras sábias sobre o Espírito Santo foram proferidas pelo patriarca da Antioquia, que se tornaram clássicas. Sem o Espírito Santo, Deus fica distante. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade, um domínio. A missão, propaganda. O culto, uma simples recordação. E a prática cristã, uma moral de escravos. Mas do Espírito Santo, o cosmo, é elevado a gene das dores do parto do reino. O homem luta contra a carne. Então Jesus ressuscitado está aqui. O Evangelho é potência de vida. A igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é serviço libertador. E a missão é um Pentecostes, é a liturgia, é memorial e antecipação, e a ação humana é divinizada. Efésios 1, de 13 a 14, nos informa que quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. E diz mais, se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de todos nós, por meio do seu Espírito que vive em vocês, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. E não somente o universo poderá nos dar algo a mais, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Romanos 8, 23. O habitar do Espírito de Deus é outro aspecto das primícias, pois o Espírito é uma garantia do processo que completará nossa transformação em filhos de Deus. O Evangelho oferece vida abundante, não através de posses, prazeres, status, riqueza e todas as outras trivialidades passageiras que são buscadas neste mundo, que Salomão descobriu ser uma bolha vazia, mas pelo habitar do Espírito de Deus. Como tudo isso é verdadeiro, Deus nos oferece o habitar em nós e nos dá forças. Isto é boas novas.
O Pentecoste do Antigo Testamento, com a celebração dos pães levedados, apresenta esta vindoura vida abundante. A precisão entre Pentecostes do Antigo Testamento e a do Novo Testamento é evidência perfeita de que Deus é a mente por trás desses acontecimentos e este poder é vida abundante. Queridos irmãos, queridas irmãs, invoquemos o Espírito Santo todos os dias em nossas vidas, para nos iluminar e transformar a face da terra, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém? Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos. Nosso Pai, que pelo Espírito Santo nos reuniu na comunidade dos que creem no Cristo. Senhor, que o vosso Santo Espírito renove as nossas comunidades, abra os nossos corações para a partilha, o cuidado e a fraternidade, tão necessários no mundo dividido, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, infundi em nossos jovens o compromisso com a vida, que, amparados pelo vosso Santo Espírito, se sintam animados para trabalhar na messe, desejosos de um mundo mais justo e melhor, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, despertai em nossas famílias um sincero desejo de vos seguir, que sejamos movidos por vosso Santo Espírito como testemunhas do vosso amor e promotores da paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pelo fim desta pandemia, que a vacina chegue a tempo de socorrer todos os vossos filhos e filhas, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos, ó Deus, os dons do Espírito para sermos vencedores nas provações, fortes na dor, perseverantes na caridade e sensíveis às pessoas que sofrem. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito Criador, com o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade encher. O Espírito Santo que movia as comunidades da Igreja Renascente a partilhar o pão pelas casas nos move ainda hoje, nesse gesto tão sublime. Animados pelo Espírito de Deus, ofertemos o pão e o vinho para que se converte no corpo e no sangue do Senhor. Que é quase infinito, continuar a criação.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele que dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une, numa só fé, a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Bispo Dom Ronaldo Melo e por todos os que guardam a fé, como receberam os apóstolos no dia de Pentecostes. Conservai a nossa Igreja sempre unida, Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, bem como todos os que se encontram em seus lares, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebremos o dia de Pentecostes, em que o vosso Filho único fizestes a promessa, antes de retornar à glória da vossa direita. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires,
São Francisco, Santa Edvige, Nossa Senhora das Dores e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Abençoai com bondade todos que podem colaborar. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de toda graça e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que aqui confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o bom convívio com nossos familiares e amigos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, a fim de que louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuir entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que nos livras do pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que nos livras do pecado, tem piedade de nós. Conheces a nossa culpa, conheces a situação e sabes a causa e o efeito do nosso pecado e também dos pecados da nossa nação. E sabes a causa e o efeito do nosso pecado e também dos pecados da nossa nação. Cordeiro de Deus que nos livras do pecado, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis.
E assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que tal é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que tal é Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem vés. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que tal é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bons do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumente em nós a eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor enviou sobre nós o seu Espírito Santo, para fazermos novas todas as coisas. Agora renovados e fortificados pela Eucaristia, sejamos impulsionados a dar continuidade à obra de Jesus e a sermos testemunhas autênticas do Evangelho do Pai, que traz vida nova. Prezados irmãos e irmãs, dando sequência à semana de oração pela unidade dos cristãos, ela se estenderá até o final de maio, conforme já dissemos na missa anterior. O momento de rezarmos por todos os seguidores de Jesus, que unidos possam viver e testemunhar o reino de Deus, protegendo-se e comprometendo com a vida. Neste ano, a semana traz como tema: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. João, capítulo 15, versículo de 5 a 9. Ele está relacionado com a vocação para a oração, reconciliação e a unidade na igreja e na família humana. Apresentemos ao Senhor as igrejas cristãs, nosso empenho em promover a unidade dos cristãos. Oremos. Nossa Senhora das Dores. Te apresentamos todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das dores e Rainha dos mártires, que tanto sofrestes ao redor do vosso Filho flagelado, escarnecido e morto para nos salvar. Acolhei nossas preces, Mãe amável, concedei-nos uma verdadeira contrição dos nossos pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estivestes presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos nossos calvários, em nossas dores do dia a dia. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Você em casa pode fazer agora o seu pedido nesse momento à Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, por piedade, ó advogada dos pecadores,
não deixeis de amparar a nossa alma na aflição e no combate espiritual que a todo momento estamos sujeitos a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não nos deixe desanimar, nem fracassarmos em nossos ideais. Mãe das dores, envolva-nos em teu manto sagrado e ajuda-nos a passar pelo vale das lágrimas. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Bendito seja o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria das dores. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos no sofrimento da vida. Vamos repetir? Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos no sofrimento da vida. Mais uma vez, Nossa Senhora das Dores, fortalecei-nos nos sofrimentos da vida. Amém? Amém. Abençoai-nos, ó
Muito bem, vamos então à bênção de despedida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, ó Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vós concedeis a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e nos transfigure na sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Foi no seio de Maria que Jesus a recebeu, a unção que o faria filho só do Pai do céu. A todos, um bom final de semana, um bom domingo, muita paz no coração, que Nossa Senhora das Dores continue protegendo a todos. E até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a apresentar a Santa Missa em seu lar. Hoje tantos desunidos vivem sem calor nem luz, por Maria reunidos, vamos lhes levar Jesus. Vem Espírito de luz, Santo Espírito divino, vem fazer